Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Queco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, então vamos neste momento iniciar aqui uma abordagem sobre a Carta aos Hebreus, um livro fantástico que tem um conhecimento, uma profundidade bastante interessante. Vamos poder aprofundar aqui. Como vocês sabem, sempre que nós fazemos uma mudança de grupo ou subgrupo literário da Bíblia, a gente faz uma pausa para identificar onde estamos. Então, como vocês estão vendo aí no quadro, nós temos o Novo Testamento, que é dividido nos 3 grupos, livros históricos, sapienciais e livro profético. Nós estamos, claro, aqui no grupo dos livros sapienciais, que é dividido em 3 subgrupos, apenas reforçando e relembrando a todos vocês. Cartas Paulinas, falamos delas até o último vídeo. Este subgrupo, que é apenas intitulado de Carta aos Hebreus, é um subgrupo de obra única. E depois teremos as cartas católicas, ou cartas universais, veremos à frente. Por que este subgrupo tem apenas este livro, Carta aos Hebreus? As cartas sapienciais, né, ou os livros sapienciais, que são essas diversas cartas, elas têm essa divisão em função especialmente do seu autor ou dos seus autores. As cartas paulinas, cartas escritas por São Paulo. Carta aos Hebreus não há um autor definido. A tradição até em alguns pontos atribui a São Paulo, mas notoriamente, muito possivelmente não foi escrita por ele, a gente vai falar disso daqui a pouco. E as cartas católicas são cartas de vários escritores que também, e autores que se auto-intitularam nas cartas. Então, em função do autor, é feita basicamente essa subdivisão.
Vamos compreender então o que é a carta aos Hebreus, este subgrupo único. A carta aos Hebreus é uma carta provavelmente escrita ali por volta do ano 80 depois de Cristo. Estamos falando já da segunda geração após a vinda de Cristo. E é uma carta que tem um direcionamento muito objetivo. Então, é uma carta escrita por um autor não identificado, como eu comentei aqui, por mais que tenha uma atribuição por alguns aí estudiosos, né, atribuem ela a São Paulo, mas o formato dela, a escrita, a estrutura literária, até a maneira de expressar o grande sermão ou homilia, que é o assunto principal da carta, é basicamente ser uma grande homilia, diferem bastante das demais cartas paulinas, que são as 13 que nós vimos anteriormente. Então, por isso, por mais que seja tradicionalmente compreendido como São Paulo sendo o autor, não há essa evidência, né? Não se pode constatar isso. E ela foi escrita, como eu comentei para vocês, aí mais ou menos 80 anos depois de Cristo. Foi escrita para judeus recém-convertidos ao cristianismo que moravam em Roma. Então, estamos falando de cidadãos romanos que eram judeus, se converteram ao cristianismo e estão passando por muitas dificuldades. Esse é o contexto da carta aos Hebreus. Então, naquele momento, a carta ela vai tocar num ponto muito específico que estava acontecendo naquele momento, com esse grupo em especial que eu estou comentando. Os judeus recém-convertidos ao cristianismo estavam demonstrando, estavam apresentando muitas barreiras, né? Muitas dúvidas, muitos questionamentos. Estavam se vendo em meio a uma grande dificuldade para seguir a fé cristã, né? Por quê? Porque eram pessoas, eram famílias, eram homens, mulheres e crianças que vinham de anos e anos de uma tradição muito enraizada nas leis, nas regras da rotina do dia a dia. De uma hora para outra, lhes é apresentada a fé em Jesus Cristo, a boa nova, através dos apóstolos e demais seguidores. Essas pessoas abrem o coração para receber a fé em Jesus, para crer em Jesus como Deus, como Messias, que é, mas eles começam a no dia a dia ter ali muitas dificuldades, né? Basicamente isso. Mas como assim, né? Nós passamos a vida inteira crendo num Deus que não está conosco, que não está na nossa frente ali, e agora simplesmente vocês estão falando de um Deus que se encarnou homem e voltou para os céus, então mudou tudo, né? E a carta aos Hebreus é escrita justamente para orientá-los, acalmá-los. E ela tem um ponto central bastante interessante. Toda a carta aos Hebreus, como eu comentava agora há pouco, a carta ela tem um formato de um grande sermão, uma grande homilia. Então imagina que é um grande sacerdote, uma pessoa realmente de uma fé muito profunda, de conhecimento muito profundo, que faz ali uma declaração. Ele faz quase que uma palestra explicando um ponto central. Jesus é Deus. Então, se há dúvida sobre isso, ao longo até de vários livros da Bíblia, especialmente evangelhos, há muitos historiadores, muitos estudiosos que ao longo dos séculos se fizeram esse questionamento. E até mesmo muitos cristãos já devem ter feito esse questionamento, né? Jesus é o Filho de Deus, o Messias enviado, ou Jesus é o próprio Deus? Né? Se fala muito na Santíssima Trindade, em especial para os católicos, né? No meu caso, inclusive, como eu sou católico, sou cristão católico, mas a Santíssima Trindade, ela apresenta a manifestação de Deus em 3 formatos diferentes, digamos assim. Deus como Pai nos céus, né? Aquele Pai universal. Deus como Jesus encarnado, que veio à Terra e participou aqui, né? Esteve com os homens. E o Espírito Santo, né? Que é o Espírito de Deus invisível no meio de nós, agindo. Então as pessoas se questionavam muito sobre isso. Em especial os judeus recém-convertidos, a quem a carta era direcionada. Nunca esquecendo disso. Carta aos Hebreus foi uma carta escrita para judeus romanos que se converteram ao cristianismo. Não esquecemos disso. Então, diante de todas essas dúvidas e desafios, este grande sermão que o autor nos apresenta na carta aos Hebreus, basicamente nos explica: Jesus é Deus. Deus é Jesus. Sempre existiu, existe e existirá. Se encarnou como homem para mostrar aos homens que é possível segui-lo, acreditá-lo
e fazer aquilo que ele nos ensinou. Depois, ele volta à sua morada celestial, deixando o seu Espírito Santo. Maurício, parece simples e óbvio, mas é isso que a carta nos apresenta. E o mais interessante é que a carta aos Hebreus, ela basicamente é o principal documento cristão que atesta, sem sombra de dúvidas, que Jesus é Deus. Então esse autor, muito possivelmente, teve experiências extraordinárias, não apenas experiências de fé e espiritualidade, mas também experiências com outras pessoas que viveram e ou conviveram com Jesus. Porque a profundidade que a carta traz é muito interessante e a gente vai falar de alguns pontos mais relevantes já já. Então, considerando todo esse contexto, esses judeus recém-convertidos ao cristianismo que moravam em Roma, eles tinham basicamente 3 pontos que deixavam eles ali desconfortáveis, né? Criavam certos obstáculos, motivo pelo qual a carta foi escrita. O primeiro deles, a forma humilhante como o Messias Salvador foi tratado e passou a sua vida. Pobre, numa família simples, nascido numa manjedoura, morto daquela forma absurda, com barbaridades e crueldade. Então, para o judaísmo, compreender que o rei, o grande Deus, o grande Javé e Senhor dos tempos, que se encarnou homem, viveu daquela forma, era uma coisa muito difícil de aceitar. Então, esse é um dos principais pontos que a carta tenta orientá-los. Essa é a primeira barreira que esses judeus convertidos manifestavam. O segundo ponto, a segunda barreira que esses homens passavam, esses homens e mulheres, era os sofrimentos e preconceitos que eles estavam passando por aceitarem o cristianismo. Então essa era a segunda grande barreira que esses judeus recém-convertidos estavam manifestando. Nossa, seguir Cristo é sofrer. Seguir Cristo é ser apontado pelos outros. Seguir Cristo é sofrer algum tipo de preconceito ou sofrimento. Então isso se apresentava para eles como algo muito difícil também de aceitar, porque na fé anterior que essas pessoas tinham, que era a fé exclusivamente judaica, não havia esse foco no sofrimento necessariamente, né? Havia a imagem, a impressão de um Deus grandioso, extraordinário, até mesmo de riquezas e luxo, né? Essa era a promessa feita pelo judaísmo, que ainda é a promessa feita pelo judaísmo, né? Sempre uma religiosidade, uma espiritualidade carregada de muita riqueza, de muitas glórias. E quando o cristianismo se apresenta a essas pessoas que se convertem pela fé, eles acabam se deparando com isso, mas nós estamos nos deparando aqui com sofrimento, preconceito e humilhação. Então isso para nós não é uma coisa muito confortável. Então esse era o segundo ponto, não esquecemos disso. O primeiro era a forma humilhante como viveu o Deus. O segundo era esse preconceito e o sofrimento que eles sentiam sendo cristãos. E o terceiro era uma grande desilusão por esses convertidos não terem participado, não terem visto a salvação acontecer, não terem conhecido Cristo. Olha que interessante. Comentava para vocês que a carta foi escrita por volta de 80 anos depois de Cristo. Então, se Cristo passou pelo seu martírio por volta dos 33 anos, estamos falando aí de mais ou menos 50 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, essa carta foi escrita e enviada a esses romanos, que eram judeus e foram convertidos ao cristianismo. Então essa desilusão, nossa, mas é tão perto, né? O tempo é tão próximo do qual nós estamos vivendo e nós não vimos tudo isso acontecer. Então fica difícil acreditar, fica difícil mergulhar. Esse era o terceiro ponto manifestado por essas pessoas. Então, considerado isso, a gente agora vai compreender quais são aquelas evidências, quais são aqueles fatos, aquelas informações mais relevantes que o autor apresenta na carta aos Hebreus para avivar e reavivar a fé dessas pessoas. Nunca esquecemos, a carta foi escrita para judeus que moravam em Roma e se converteram ao cristianismo. E esses judeus cristãos apresentavam basicamente esses 3 pontos, essas 3 barreiras. E a carta, ela traz para a gente algumas informações maravilhosas, que na época e até hoje ajudam as pessoas a compreender que Jesus é Deus. Esse é o principal foco e o principal sentido da carta aos Hebreus. Então vamos lá. Numa mudança muito drástica da rotina religiosa que esses fiéis passavam antes, sendo exclusivamente judeus,
Vamos falar aqui de 4 pontos principais, 4 pontos bastante importantes que contextualizam a carta aos Hebreus. O primeiro deles é a compreensão de que, exceto Jesus, nada mais é absoluto. Ou seja, nada mais é imperante, nada é maior, nada vai além. Jesus é, de fato, a própria fé, a própria religião, a própria palavra, o próprio Deus. Então, esse ponto é tratado na carta aos Hebreus de uma maneira magnífica, maravilhosa. Jesus é o centro de tudo. Não há mais 600 e poucas regras. Não há mais questionamentos a serem feitos sobre a divindade de Javé, sobre a personificação, sobre a quantidade de poder existente na mão de Deus ou de seus anjos. Jesus é o único Deus e absoluto. Jesus é um Deus espiritual e celeste que se fez homem e retornou à morada. Esse é o ponto tratado. Jesus é Deus, Jesus é absoluto. E esse ponto, ele não era fácil de ser compreendido, de ser absorvido pelos judeus, né? Como a gente sempre comenta, os judeus vinham de uma linha ritualística muito profunda. E com a vinda de Jesus no formato humano, encarnado em homem, Jesus basicamente tira aquele sistema de funcionamento. Porque Jesus declara e manifesta que o sistema que existia, ele se transformou num sistema que estava apenas manipulando e alienando as pessoas, não necessariamente conduzindo-as ao reino dos céus. Então, por isso, Jesus muda toda essa forma de se praticar a fé. E o culto passa a ser exclusivamente a Jesus. Não há mais culto a nada, né? Não há mais culto em formato de sacrifícios de animais, em formatos de doações de dinheiro. Não há mais essa manifestação de fé. Por mais que ela possa existir no dia a dia de uma comunidade, mas o centro é Deus. O centro é Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Esse é o primeiro grande ponto que a carta aos Hebreus traz para que esses judeus recém-convertidos ao cristianismo compreendam a fé e vivam ela. O segundo ponto, e esse também trouxe uma mudança drástica, é que não há mais barreiras entre Deus e os homens. Não é necessário mais um interlocutor para fazer o contato entre uma pessoa que tem fé e Deus. Jesus, através do seu plano salvífico, através da boa nova que ele apresenta, que é o Novo Testamento, Jesus deixa muito claro, a intimidade entre Deus e seu povo é direta. Não há necessidade de uma instituição fazendo a ponte entre a salvação do coração de uma pessoa. Basta a oração acontecer. Então Jesus deixou isso muito claro e a carta aos Hebreus traz este segundo ponto. Não é necessário mais ter um intermediário fazendo o trânsito das informações, das orações, das oblações, das penitências. O próprio cristão tem a liberdade total de crer ou não em Deus e de dialogar com ele. Isso é manifestado e é apresentado na carta aos Hebreus como o segundo ponto mais interessante. O terceiro ponto, também bastante interessante, que segue numa continuidade da explicação do ponto anterior, é que instituições e estruturas, elas são secundárias ao projeto do reino dos céus. Então, Jesus deixou isso muito claro e o autor da carta aos Hebreus sacramenta. Qualquer tipo de organização civil, organização religiosa, qualquer estrutura em parede, teto, qualquer tipo de organização, ela é secundária, pois Jesus é a verdadeira igreja. Então, toda pessoa que sozinha ou em grupo estiver ligada ao projeto de Deus, está já exercendo um papel de igreja. Isso é o que a carta aos Hebreus nos diz. Interessante esse ponto. Por quê? Para os judeus, não havia muito forma de orar e de agradecer, de se penitenciar, se não fosse indo à sinagoga com a intermediação dos rabinos e demais sacerdotes, né? Que naquele tempo nem se chamavam rabinos, mas os sacerdotes daquele tempo. Então, quando essa informação é apresentada por Jesus e é manifestada aqui na carta aos Hebreus, nesse terceiro ponto relevante dela,
Os judeus eles ficam impactados, né? Mas como assim? Então quer dizer que se eu estiver na minha casa, apenas me ajoelhar no chão, levantar os braços para o céu e conversar com o Pai, com Jesus, ele estará me ouvindo e me atendendo? Sim, porque anteriormente não era esse processo. Existia a necessidade dessa intermediação e de estrutura. A carta aos Hebreus, nesse terceiro ensinamento, diz que não. Elas podem até existir para facilitar o convívio social em torno da fé, mas elas são secundárias. Jesus é a igreja. Ele é Jesus, ele é tudo, ele é a estrutura principal, que mesmo invisível está dentro do coração de cada pessoa. Segundo o autor da carta aos Hebreus. E assim a gente chega ao quarto e último ponto, ao quarto e último ensinamento que a carta aos Hebreus nos traz. E fala de algo muito interessante também, especialmente para judeus que eram mais pobres. Né? Por quê? Para compreender esse quarto e último ponto que a carta aos Hebreus nos ensina, a gente tem que entender e recordar, até que em vídeos anteriores eu já falei bastante sobre isso, que no judaísmo tradicional, especialmente no período anterior a Cristo, quem tivesse mais posses, poder, poderia fazer mais doações, poderia participar mais das atividades importantes da religiosidade. Consequentemente, se tinha a ideia de que seriam pessoas mais próximas à salvação, mais próximas a Javé. Então, o quarto e último ponto da carta aos Hebreus joga isso tudo por terra, porque ele diz que o verdadeiro culto a Deus Jesus são as coisas simples e básicas do dia a dia. O verdadeiro culto a Jesus Cristo, o verdadeiro culto e oração a Deus está nas pequenas coisas sendo feitas conforme Jesus ensina, com bondade, amor, humildade e ajuda ao próximo. Não seria mais necessário grandes e extraordinárias obras e feitos, grandes doações em dinheiro, grandes rebanhos sendo sacrificados. Nada disso seria mais necessário. Com a experiência maravilhosa que Jesus deixou aos homens, bastava e basta que as coisas simples do dia a dia sejam feitas com carinho, amor e cuidado. Então, se você parar para pensar, a carta aos Hebreus, que nos traz esses 4 ensinamentos, que eu vou fazer aqui um breve resumo, apenas relembrar quais são eles, se transformou na maior homilia até então sendo oferecida aos novos cristãos. A carta aos Hebreus até hoje é considerada uma grande e verdadeira homilia. Então vamos relembrar alguns pontos aqui dessa carta maravilhosa. Ela foi escrita por volta de 80 anos depois de Cristo, segunda geração do pós-Cristo. Foi escrita para judeus que moravam em Roma e que tinham se convertido ao cristianismo. Eles passavam por muitas dificuldades e desafios, como preconceito, sofrimento, humilhação e também uma desilusão por não terem conhecido e visto a salvação acontecer. E aí o autor ele escreve essa carta para acalmá-los, para alimentá-los e reavivar a fé deles. E ele dá 4 grandes ensinamentos. O primeiro deles é que, exceto Jesus, nada mais é absoluto. O segundo é que não há mais barreiras entre Deus e os homens, não há mais a necessidade de intermediários para que as orações possam acontecer. O terceiro é que as estruturas e organizações humanas são secundárias, pois Jesus é a própria igreja. Então, mesmo ajoelhado na sala da sua própria casa, a oração pode acontecer. E o quarto e último ponto, apresentado nessa maravilhosa homilia, é que a prática e o culto a Jesus Cristo não precisa de nada extraordinário. Precisa apenas de uma rotina, de um dia a dia amoroso, humilde e caridoso com as pessoas. Dessa forma, então, nós finalizamos esse vídeo, trazendo para vocês a mensagem da carta aos Hebreus. Vocês percebem que eu não trouxe aqui, talvez as frases, ou a forma como foi escrito. Eu trouxe, de fato, a essência do que o autor nos apresenta. O convite que eu faço sempre é que vocês vão lá na Bíblia, Carta aos Hebreus, façam a leitura toda dela. É um livro bastante bonito, muito interessante, ele tem 13 capítulos e é uma leitura que você consegue fazer rapidamente até. Espero que após esse vídeo, quando você fizer a leitura, você mergulhe e compreenda ainda mais toda a mensagem do autor, que é maravilhosa. Então,
Encerramos por aqui. Faço o convite mais uma vez. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Escreve aí agora, ativa o sino de notificação. Se gostou do nosso vídeo, faz um comentário sobre ele. Isso ajuda bastante o vídeo a chegar também ao ouvido e aos olhos de outras pessoas. Compartilhe ele com as pessoas que você gosta. Lá na descrição, logo abaixo aí o vídeo, 2 links. A Bíblia em Resumo é um livro, né? Começou como um livro. Então você pode ali baixar esse livro gratuitamente em PDF para poder fazer seu estudo, ter aí os seus momentos de leitura. E também, se quiser ajudar o nosso projeto, no segundo link, você vai na lojinha virtual e compra o livro também. Qual que é o grande objetivo? Nunca canso de informar. Eu abri mão de todos os direitos autorais, de todo o lucro desse projeto, e cada centavo arrecadado, ele vai para instituições aqui da cidade onde eu moro, que é Cotia. Dessa forma, você me ajuda a ajudar alguém, ok? Espero vocês no próximo livro. Vamos falar sobre cartas católicas. Tchau, tchau!